Indoraptor, um monstro criado pela ambição humana, desenvolvido pelo Dr. Henry Wu, é claro, né? Como se o desastre que foi a criação da Indominus fosse pouco, ele tinha que criar outro híbrido. Esse dinossauro, se é que podemos chamar essa coisa de dinossauro, é uma máquina de matar geneticamente aprimorada, criada a propósito para a guerra. Foi apresentado pra gente pela primeira vez no filme de Jurassic World, O Reino Ameaçado. Projetado para ser a arma definitiva, ele combina a inteligência de um Velociraptor, a força da Indominus, reduzida ao seu tamanho, é claro, e a ferocidade de um predador de elite. Mas e se esse pesadelo biológico fosse lançado diretamente no mundo Cretáceo? Será que ele dominaria os ecossistemas usando sua inteligência? Ou seria esmagado pelos gigantes que governavam a Terra há 66 milhões de anos? Hoje vamos analisar se essa criatura híbrida teria o que é preciso para sobreviver no período mais icônico dos dinossauros. Vamos nessa! Antes de jogá-lo no período Cretáceo, vamos entender primeiramente o que ele é. O Indoraptor é um híbrido muito semelhante em aparência a Indominus Rex, mas o comprimento do corpo é cerca de metade do comprimento do seu antecessor, mais parecido com o Raptor. Ele possui garras semelhantes às de um Velociraptor, e sua cor é principalmente preta, com uma faixa amarelo-dourada que vai da base do pescoço até sua cauda, que tem forte semelhança com a faixa azul da Blue. Assim como a Indominus Rex, o Indoraptor possui mãos com 4 dedos, um polegar opositor e 3 dedos principais. A forma de sua cabeça tem semelhança com a de um Tiranossauro Rex, além de pequenos penachos na parte de trás do seu pescoço, muito parecida com a variante masculina do Velociraptor de Jurassic Park 3. Olhando para tudo isso, o Indoraptor era uma obra-prima da engenharia genética, projetado para ser o predador perfeito. Imagine uma criatura que combina o melhor do Velociraptor, da Indominus Rex, que já tem uma variedade de DNA absurda, e de outros assassinos pré-históricos, tudo refinado em um único organismo. Seu design é pura eficiência, com 7 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesando cerca de 1 tonelada, é realmente uma criatura aterrorizante. E não se engane pela sua aparência esguia, sua mordida é estimada em 8.000 newtons, poderia facilmente despedaçar ossos como se não fosse nada. Isso é graças a uma herança direta do DNA da Indominus Rex. Mas o que realmente o separa dos dinossauros naturais é a sua versatilidade. Ele não está preso a uma única forma de movimento, alterna entre postura bípede e quadrúpede para se adaptar a qualquer terreno, seja em perseguições rápidas ou ataques furtivos. Sua pele é uma armadura natural, resistente o suficiente para ignorar tiros de arma de fogo, e mesmo os golpes de outros predadores dificilmente o ferem gravemente, como visto quando ele enfrentou a Blue em Reino Ameaçado sem mostrar sinais de debilidade. No entanto, seu traço mais aterrorizante é a inteligência calculista. O Indoraptor não caça por instinto, ele planeja, ele finge desmaiar para atrair presas curiosas, sorri enquanto brinca com suas vítimas e demonstra uma curiosidade quase humana, só que movida por pura maldade. Sua mente opera em um nível comparável aos dos raptores de Jurassic Park, da Indominus e até de golfinhos. Ele domina psicologicamente seu ambiente, usando táticas de terror para controlar presas e competidores. E ainda há suas habilidades sensoriais avançadas, visão noturna aguçada, capacidade de ecolocalização para rastrear presas na escuridão e uma camuflagem natural que o torna quase invisível nas sombras. Alguns especulam que ele poderia ter o mimetismo ativo da Indominus Rex, embora isso nunca tenha sido confirmado em nenhum lugar. Seja como for, ele é um fantasma, um predador que ataca quando menos se espera e some antes que qualquer resistência possa ser organizada. Resumindo, o Indoraptor foi construído para a guerra, não para a natureza. Mas será que esse protótipo sobreviveria ao teste definitivo? Um mundo selvagem e implacável do Cretáceo? A resposta depende não apenas de sua força, mas de sua capacidade de superar criaturas que evoluíram por milhões de anos para serem os verdadeiros donos do planeta. Bom, chegou a hora de mandar o Indoraptor diretamente para o Cretáceo Superior, mais especificamente na Mongólia, na formação Nemegt. Possivelmente um dos ecossistemas mais hostis e fascinantes do final do Cretáceo. E é aqui que o Indoraptor seria jogado sozinho, para enfrentar um dos maiores testes de sobrevivência da história. Ao contrário do deserto de Gobi atual, a formação Nemegt era úmida, com estações chuvosas que transformava a paisagem em zonas pantanosas repletas de vida. Era o cenário ideal para um caçador sorrateiro, mas também para encontros letais. O Indoraptor teria que explorar cada vantagem para sobreviver nesse local. Aqui ele encontraria presas variadas,
vantagens, mas também muitos perigos. Os Saurolophos, hadrossauros que podiam atingir 12 metros de comprimento e pesar 10 toneladas, dominavam as planícies em enormes manadas. Um banquete em potencial, mas apenas se o híbrido fosse esperto o suficiente para isolar filhotes ou indivíduos debilitados. Já os Gallimimus, rápidos e esguios, eram presas mais acessíveis, apesar de oferecerem pouca carne, podiam servir como caça de oportunidade para um ataque rápido e furtivo. Mas a formação Nemegt também abrigava criaturas que pareciam ter saído de um pesadelo. Um exemplo, o Terezinossauro, um gigante bípede coberto de penas com garras de 1 metro de comprimento. Embora ele fosse herbívoro, esse dinossauro não era nem um pouco inofensivo. Um golpe bem dado poderia dilacerar carne e quebrar osso. O Indoraptor, mesmo com toda a sua agressividade, pensaria 2 vezes antes de cruzar o caminho com um desse. Ainda assim, esse nem seria o maior perigo. O Tarbossauro, parente direto do Tiranossauro Rex, era o verdadeiro rei da formação Nemegt, com até 12 metros de comprimento, mais de 5 toneladas e uma mordida capaz de gerar 24.000 newtons. Esse colosso era a encarnação da força bruta. Um confronto direto com o Indoraptor seria a morte na certa. O híbrido teria que contar com sua velocidade e inteligência para evitar encontros com esse monstro e, se possível, desaparecer antes que fosse sequer notado. Outro desafio seria o Dinóqueros. Apesar da aparência esquisita, meio pato, meio dinossauro, esse terópode onívoro tinha o tamanho de um mônio, carregava garras curvas que, embora frágeis, podiam causar ferimentos graves. O Indoraptor não teria vantagem em um confronto com uma criatura tão imprevisível e massiva como essa. Havia também os Alioramus, predadores menores e mais leves que os Tarbossauros. Esses carnívoros compensavam em agilidade e oportunismo, podiam agir em bando, atrapalhar caçadas ou roubar presas. Era um tipo de ameaça constante que testaria a paciência e o instinto territorial do Indoraptor. Nesse ecossistema hipercompetitivo, sobreviver não era questão de força, era uma questão de malícia. As planícies abertas pertenciam ao Tarbossauro, então o Indoraptor provavelmente se limitaria a zonas de transição, áreas próximas a rios, florestas ou regiões pantanosas, onde seu comportamento furtivo poderia ser melhor explorado. Ali ele poderia emboscar presas menores e se esconder de predadores maiores. À noite, quando os grandes carnívoros diminuíam a atividade, aí que o Indoraptor começaria a brincar, usando sua visão noturna para dominar o território enquanto o resto do mundo dormia. Para sobreviver, o Indoraptor exigiria uma estratégia meticulosa, adaptabilidade extrema e uma compreensão profunda do ecossistema hostil ao seu redor. A caça noturna se tornaria sua especialidade, enquanto os grandes terópodes como o Tarbossauro dependiam mais da visão diurna. O Indoraptor, com seus olhos adaptados para enxergar no escuro e habilidades de ecolocalização, transformaria a noite em seu reino particular. Presas como Gallimimus, menos alertas durante as horas de escuridão, seriam alvos fáceis. Ele também miraria em herbívoros jovens ou doentes. Um Saurolophus adolescente separado da manada seria uma refeição substancial sem risco de enfrentar adultos defensivos. A inteligência absurda do Indoraptor entraria em jogo aqui. Ele poderia usar táticas de perseguição em grupo, mesmo agindo sozinho, isso tudo para encurralar presas contra barreiras naturais, como penhascos ou áreas pantanosas, onde a mobilidade dela seria reduzida. Quando confrontado com competidores como o Alioramus ou até mesmo pequenos grupos de dinônicos, o Indoraptor com certeza não hesitaria em atacar de volta. Sua postura intimidante, combinada com vocalizações agressivas e exibições de força, seria o suficiente para afastar a maioria dos predadores menores ou até matá-los. No entanto, contra um Tarbossauro ou contra um Dinóqueros, a coisa era diferente. Furtividade seria essencial, e ele podia seguir esses gigantes à distância, esperando o momento certo para roubar restos de caça ou aproveitar quando estivessem ocupados com outras presas. Em último caso, se encurralado, o Indoraptor poderia contra-atacar. Isso dependeria muito, mas provavelmente em ambos os casos, o híbrido levaria a pior. Bem, por fim, o Indoraptor precisaria aprender com o ambiente. Ao contrário dos dinossauros nativos, ele não teria o luxo de instintos evolutivos de milhões de anos. Cada encontro seria uma lição, e ele entenderia, assim como a Indominus, quais presas valiam risco, quais áreas eram controladas por quais predadores, como as estações afetavam as migrações das manadas. Provavelmente, com o tempo, ele desenvolveria rotas de caça específica e esconderijos seguros, talvez até utilizando cavernas ou bosques como bases temporárias. Sua sobrevivência no Cretáceo não seria uma questão de dominância absoluta, mas de persistência, uma sombra silenciosa entre os gigantes, sempre um passo à frente da morte.
Bom, após essa análise minuciosa sobre suas capacidades e o desafio do Cretáceo nessa região, chegamos a um veredito. O Indoraptor sobreviveria. Ele se estabeleceria como um dos predadores mais eficientes do ecossistema, embora dentro de limites muito específicos. Sua combinação única de inteligência tática, adaptabilidade física e ferocidade calculada lhe permitiria ocupar um nicho que nenhum outro dinossauro nativo poderia preencher com a mesma maestria. Enquanto criaturas como o Tarbossauro dependiam de força bruta e o Dinóquerus de seu tamanho impressionante, o Indoraptor dominaria nas sombras, tornando-se o senhor indiscutível da caça noturna e das emboscadas precisas. E somente isso já o tornaria um predador noturno perfeito. Ele representaria uma ameaça singular, um dinossauro que não competiria diretamente com os gigantes do período, mas que por causa de sua inteligência os evitaria, atacando exatamente onde e quando eles estivessem mais vulneráveis. No entanto, essa sobrevivência teria um preço. O Indoraptor seria forçado a viver constantemente no limite, equilibrando-se entre a ousadia necessária para se alimentar e a cautela essencial para evitar encontros fatais. Seu sucesso dependeria inteiramente de sua capacidade de manter o elemento surpresa, pois uma vez descoberto por um Tarbossauro adulto ou uma investida mal sucedida contra um Teresinossauro, mesmo seu tamanho e suas habilidades excepcionais poderiam não ser o suficiente. Diferente da Indominus, ele não prosperaria como um tirano incontestável do Cretáceo, mas como um fantasma eficiente, sempre presente, sempre perigoso, mas raramente engajando em confrontos que não pudesse controlar. Em uma última análise, o Indoraptor provaria que mesmo em um mundo moldado por milhões de anos de evolução, uma criatura projetada para a perfeição predatória poderia não apenas sobreviver, mas deixar sua marca na história natural. Mas e aí? Agora eu quero saber de você. Concorda com essa análise? Será que em outros ecossistemas a história poderia ser diferente? Comente abaixo. E se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como esse. Um abraço e até mais.